Depois de mais de um mês bloqueado, o X, antigo Twitter, voltou a funcionar aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a discussão é sobre como essa rede social pode influenciar no resultado das eleições presidenciais por lá. É o que a gente vai conferir agora na reportagem de Carlos Martins. 2 anos depois do bilionário Elon Musk comprar o Twitter em uma negociação polêmica, a rede social pode ser mais decisiva do que nunca na democracia norte-americana. Agora chamado de X, o aplicativo, que conta com cerca de 100 milhões de usuários só nos Estados Unidos, se tornou o centro das discussões entre os candidatos à presidência, ligando o sinal de alerta entre as campanhas e especialistas no país. Depois da compra da empresa em 2022, Elon Musk prometeu que a rede seria um espaço para a liberdade de expressão. As regras que os usuários precisam concordar, porém, continuam explícitas. Mas a tecnologia avançou e os riscos também. Os chamados deepfakes foram ganhando espaço, a ponto do próprio empresário compartilhar um vídeo falso da candidata democrata Kamala Harris, alegando ter tomado o lugar de Joe Biden por uma suposta senilidade do presidente. A publicação, feita em julho, teve mais de 100 milhões de visualizações, mas vai contra as normas do aplicativo. O caso despertou a ira do governador da Califórnia e crítico do bilionário, o democrata Gavin Newsom, que disse que o conteúdo devia ser declarado ilegal. Musk, por sua vez, retaliou. O empresário anunciou a mudança da sede de São Francisco para Austin, no estado do Texas, após uma série de publicações contra Newsom. Acusado de promover desinformação e discurso de ódio, Elon Musk também autorizou o retorno de Donald Trump à plataforma. O ex-presidente estava suspenso da rede desde a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Os dois, inclusive, participaram juntos de uma live no último mês de agosto. Em pleno período eleitoral, Musk tem entrado de cabeça na campanha republicana. Além das doações milionárias e os elogios públicos, o empresário esteve ao lado de Donald Trump no último final de semana em um comício em Butler, na Pensilvânia, onde o candidato foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho. Em contrapartida, o sul-africano recebeu uma proposta para integrar o governo caso Trump volte à Casa Branca em 2025. A expectativa é que ele assuma o cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental, que supervisionaria os gastos do Estado americano. Para o professor de opinião pública da USP, Luiz Alberto de Farias, o posicionamento de Elon Musk pode ser considerado arriscado do ponto de vista empresarial. O Twitter sempre teve uma característica bastante forte de ser um espaço de debate político. E quando nós falamos de debate político, também é natural imaginar que seja um espaço talvez um pouco mais acalorado, mais apimentado. Nos últimos tempos, especialmente depois da aquisição dessa plataforma pelo bilionário Elon Musk, isso acabou tendo uma certa transformação. Primeiro, uma desvalorização enorme da própria plataforma, que passou a valer mais ou menos 25% daquilo que ela valeria originalmente. O outro ponto foi uma polêmica mudança de nome, uma certa fixação por uma tal letra que descaracterizou a trajetória da plataforma, de Twitter para X. Hoje, todos nós continuamos dizendo o X, ex-Twitter, porque isso gerou uma certa confusão. A postura do Elon Musk nos últimos anos tem sido alguma coisa, no mínimo, curiosa. Os grandes empresários, os grandes bilionários, eles procuram muito mais fazer investimentos que deem retorno do que colocar as suas moedas em roletas muito arriscadas. E a política, como nós sabemos, ela sempre foi um espaço de investimento dos bilionários, mas ao mesmo tempo sempre foi um investimento muito cuidadoso para não fazer uma associação direta. O Elon Musk assumiu uma postura de defender determinadas bandeiras, então não apenas a rede, mas tudo que está associado a ele tem um discurso muito próprio, muito característico, o que leva certamente a um certo nível de risco, a uma perda, por exemplo, como aconteceu na valorização do Twitter UX e como pode acontecer em várias outras plataformas em que ele efetivamente invista. Nos Estados Unidos ele está buscando uma posição, ele está jogando as suas cartas na mesa, mas como todos os empresários, é perfeitamente possível, em caso de o candidato dele não ser vitorioso, ele volta atrás e passa a buscar uma outra bandeira. A aproximação entre Elon Musk e Donald Trump é vista como um trunfo para o republicano.
Internamente, a campanha acredita que o apoio do dono do X possa significar uma aproximação com outros nomes ligados a Big Techs do Vale do Silício, que são historicamente aliados com o Partido Democrata. Musk se tornou a exceção e pode ajudar a abrir novas portas no setor. A sinalização também foi feita na escolha de J.D. Vance como candidato a vice-presidente, um nome com boa interlocução com os investidores da área. Kamala Harris e os líderes democratas seguem utilizando o antigo Twitter para divulgar as propostas e agendas, além dos ataques ao opositor. Mas, apesar dos esforços, o alcance no aplicativo ainda é consideravelmente menor que o de aliados republicanos. No último mês, Elon Musk afirmou que Kamala Harris censuraria a rede social caso chegasse à presidência. A ação não foi discutida pela democrata nessa campanha, mas durante uma entrevista em 2019, a então pré-candidata defendeu uma suspensão da conta de Donald Trump por suposta violação das regras de uso. De fato, um eventual governo Harris, a partir do ano que vem, pode afetar os negócios de Musk de outra forma, com mais regulações contra a SpaceX, empresa do setor aeroespacial que possui parcerias estratégicas com a Casa Branca. Mas a política, traduzir os apoios virtuais em votos, nem sempre é uma tarefa simples. As redes, elas têm sido muito impactantes, especialmente para as suas bolhas. Quem está em determinados grupos, certamente não faz a menor diferença se a informação é verdadeira ou não. Ela quer acreditar naquilo, ela já traz consigo seu viés de confirmação. Então, o que a gente pode perceber é que o que as plataformas fazem é criar grandes clubes digitais em que as pessoas vão se alimentar de amor ou de ódio, normalmente mais de ódio, e se referenciar a partir dos seus próprios desejos de crença, ignorando a própria realidade. Então, eu acredito que isso aconteça independente das plataformas. Eu não acredito que qualquer campanha político-eleitoral possa dispensar uma parte do planejamento bastante importante, seja do ponto de vista de verbas, seja do ponto de vista de estratégia para as redes sociais digitais. Campanhas que ignoram as plataformas digitais estão fadadas naturalmente ao fracasso, mesmo para cargos talvez menos expressivos. Mesmo com o número de usuários em queda em todo o mundo, o X segue com força na internet. Resta saber qual candidato poderá logar a conta na rede da Casa Branca. Eleições americanas em novembro. Aqui no Brasil, nos aproximamos agora do segundo turno das eleições municipais de 2024 e cresce também a preocupação sobre a segurança digital. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o fundador e CEO da Original My, Edilson Osório Júnior. Muito bom dia, Edilson. Obrigada pela entrevista, por nos atender nesse domingo. Queria que você trouxesse a sua análise diante desse cenário de tecnologia e que envolve agora uma preocupação, dessa segurança digital. A gente viu aqui no Brasil, no primeiro turno, pelo menos, a internet como grande protagonista, e agora, no segundo turno, o retorno do X aqui ao Brasil. Como você vê a importância dessa rede social? Como ela pode impactar também a escolha do eleitorado agora para o segundo turno? Bom, primeiramente, bom dia audiência da Jovem Pan. As redes sociais hoje, elas se fundamentaram na distribuição de conteúdo, onde quem controla a maior parte das narrativas acaba controlando o que acontece na cabeça das pessoas, Então, a gente viu isso acontecer muito forte agora no primeiro turno, nas eleições municipais, onde um dos candidatos domina a forma de conversar com as pessoas através das redes sociais. E isso, empurrando informações falsas ou verdadeiras, tem muito poder, porque grande parte da população, ela não se preocupa mais em procurar sobre a fonte original da informação, dá muito trabalho, e muitas vezes você não encontra facilmente a fonte em canais de distribuição rápidos como jornais, revistas, você precisa meio que garimpar essas informações na internet. E então elas acabam consumindo aquilo que vem muito bem envelopado para ela. Vem embrulhado com alguns pequenos pontos de verdade, mas muitas vezes a informação final não é verídica. E isso faz com que as pessoas consumam muito facilmente um conteúdo falso e acabem empurrando esse conteúdo falso adiante dentro das suas bolhas. Porque
meio que mudou um pouco a forma e principalmente essa indústria da criação de informação falsa. Muitas delas estão apoiadas na informação falsa e elas precisam manter a criação desse tipo de informação que engaja para que seu público continue consumindo. É um ambiente super complicado agora e desafiador, né? Edilson, no caso do X, o fato de o dono da rede social ter uma posição política muito clara, apoiadores, políticos que o apoiam, políticos que ele apoia e políticos que ele pretende não ver bem-sucedidos em sua disputa eleitoral, isso pode ser um agravante nesse caso, do X especificamente? Para o X especificamente, ele conseguiu mudar o formato de distribuição de informação nessa rede. Então, houve uma polarização muito grande e, vamos dizer assim, entre direita e esquerda, grande parte da esquerda deixou o X. E deixou o X mesmo antes das sanções promovidas pelo Superior Tribunal Federal. O dono da rede, ele é muito poderoso e muito influente. E ele tem interesses muito claros e ele disse abertamente que ele vai utilizar a plataforma para ajudar na candidatura de um determinado candidato. E a forma como as pessoas hoje reagem dentro do X faz com que um lado tenha voz e o outro lado seja quase que absolutamente suprimido. E isso é muito ruim quando a gente fala tanto em liberdade de expressão quanto no consumo das informações. Para nós que consumimos informações em diversos canais diferentes, agora, com a migração dessas pessoas para outros canais, e está muito mais pulverizado, a gente tem que procurar a fonte da informação em diferentes canais. Antigamente, a gente consumia tudo de dentro do X, antigo Twitter. Agora, a gente tem que procurar em outras redes, como Blue Sky, Nostr, e outras redes que o pessoal acabou migrando justamente pelo fato de não ter mais voz dentro do X, que está muito polarizado apenas para um lado, infelizmente. Edilson, agora a pergunta de Luana Tavares. Edilson, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu queria entender disso, essa migração, né, de usuários mais de esquerda, saída da plataforma, pode significar, e essa influência grande, né, participação grande do Elon Musk ali, colocando a sua posição mais à direita, sendo muito ativo na eleição agora de Donald Trump, mas sempre em diversos embates aí com outros países, ele se colocou dessa forma. Você acha que a tendência é que o X ele vire uma plataforma politizada e com um público praticamente exclusivo de direita? Você acha que é possível que a plataforma vá perdendo mais força ao longo do tempo por conta disso? Eu acho que isso já está acontecendo na realidade. Eu acho que não é uma coisa para o futuro. Eu acompanho canais de todos os lados justamente porque um dos meus trabalhos é adquirir informação. E para adquirir informação, a gente tem que consumir informação de todos os lados para que a gente possa filtrar aquilo que é verdade, não é aquilo que foi aumentado por uma bolha, por um lado ou por outro. Então, o lado de esquerda, ele realmente perdeu expressão, perdeu voz e já se moveu para outras redes. A parte da esquerda que eu vejo continuar no X, ela é muito pequena e quase que inexpressiva. E aí eu falo tanto entre jornalistas, influencers e grandes portais de notícias. E realmente a direita tem uma presença muito forte no X e o Elon Musk promove isso com muita força, né? Então, a onda de seguidores, por conta da forma como o Elon Musk se posiciona, é muito grande. Eu acho que não é o ponto de perder o espaço da esquerda no X. Na minha humilde opinião, eu acho que isso já está perdido, porque eles já procuraram outros caminhos. Eu acho que a gente vai ter uma polarização ainda maior. Quando você tem uma espécie de clube de exclusividade, como bem citou, esse lado dessa esfera política, ela vai se fortalecer e vai ter uma voz dentro de uma bolha, o que é muito ruim, porque essas bolhas, elas acabam consumindo apenas aquele conteúdo que lhes agrada, e o contraditório que a gente deveria se expor justamente para ter acesso às informações que muitas vezes nós não concordamos, a gente não terá ela disponível mais dentro da própria plataforma. Isso é muito ruim. Edilson, muito bom dia.
Eu queria falar agora, falando um pouco das eleições municipais. Partindo da sua informação de que boa parte da esquerda deixou o X e que Ricardo Nunes não é um sujeito ativo no X, podemos imaginar que nessas eleições municipais paulistanas o X não terá grande relevância? Olha, eu acho que principalmente partindo do ponto que o X está voltando agora e as pessoas estão retornando à plataforma. Esse tempo em que a plataforma ficou fora do ar para os usuários brasileiros, eu acho que acelerou o processo de evasão por parte da esquerda. Eu não sei dizer exatamente se o Nunes ele teria menos força por conta das redes sociais, porque ele tem pouca expressão nas redes sociais. Eu acho que o candidato Boulos ele tem muito mais expressão e ele fala muito mais com as pessoas através das redes, ele entende um pouco mais de como se comunicar nessas redes e a campanha do Nunes não se empenhou suficientemente nas redes sociais para manter ativo o seu público. Então, o fato do Nunes não ter uma comunidade que o acompanha constantemente, porque é isso que acaba acontecendo nas redes. A pessoa, ela segue, não só segue, ela torce para o candidato, ela torce para a pessoa independente do que ela faça. E o Nunes não cativou esse público, não cultivou esse público dentro das redes sociais para que o ex, independente de ter a esquerda ou direita presentes, possa representar alguma coisa dentro da sua rede. Isso, ao meu ver, é uma falha da campanha dele e do próprio posicionamento de se ausentar das redes sociais e não abrir um canal de comunicação claro com a população e principalmente a população que o apoia. Edilson Osório Júnior, fundador e CEO da Original My, conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã sobre segurança digital em meio às eleições. Edilson, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Um ótimo domingo. Obrigado, bom domingo.